Você já se perguntou quando a moda começou de verdade? Mas eu não tô falando de roupa. Roupa todo mundo usa. Eu tô falando de moda mesmo, como símbolo de status, poder. Ela, na verdade, nasceu entre reis, artistas, nobres e burgueses que usavam a moda como um palco para o seu corpo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Jaqueline Araújo, sou consultora de imagem, estilo e também designer de moda. E hoje eu vou te levar para um tempo em que a moda era um verdadeiro espetáculo, o Renascimento. Então, se você gosta de história e gosta de moda, já se inscreve no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo, porque a partir de hoje vou te contar toda a história da moda, começando pelo Renascimento aos dias atuais. Por muito tempo, a roupa servia apenas para dois propósitos: proteger o corpo e mostrar em qual classe social você pertencia. Durante a Idade Média, as roupas eram pesadas, escuras e cobriam quase tudo. A vaidade era condenada e a beleza era espiritual. Qualquer símbolo de vaidade era considerado um verdadeiro pecado. Mas no século XIV, algo começou a mudar no mundo da moda. O Renascimento surgiu principalmente na Itália, nas cidades como Veneza, Florença e Milão, impulsionada por artistas e intelectuais, principalmente por uma nova classe, a burguesia. Eles valorizavam a ciência, a arte, o corpo passou a ser visto como uma obra e a roupa como uma moldura. A moda, nessa época, ela deixou de ser apenas uma roupa, ela virou uma expressão e principalmente uma exclusão. Na maioria dos países surgiram leis suntuárias, que determinavam quais tecidos as pessoas poderiam usar, quais adornos elas poderiam usar, até as cores que elas poderiam usar. Tudo era controlado por lei, e essas regras eram para deixar uma coisa clara, era para determinar quem era da burguesia e quem não era. Ou seja, a roupa falava e falava muito alto. E quanto mais elaborada a roupa, mais poder você tinha. Não era raro ver nobres usando roupas que pesavam até 12 quilos, com fios de ouro, rendas, bordados e tudo isso costurado à mão. E sim, costurado à mão, porque naquela época a máquina ainda não existia. As roupas femininas eram estruturadas para transformar o corpo, moldar o corpo. O espartilho, por exemplo, ele apertava muito a cintura. Os seios eram empurrados para cima e as nádegas eram aumentadas por anáguas. A silhueta ideal era aquela silhueta exagerada. Bustos muito à mostra, aquela bunda muito larga, cintura finíssima. Tudo isso era construído camada por camada e mais camada de tecidos. Quanto mais tecido, mais nobre você era. Já para os homens, os calções bufantes, os coletes bordados e as mangas descartáveis. Sim, elas eram presas por cordas e viravam moda, uma febre entre os homens. É como se fosse a calça skinny para os homens hoje em dia. Aliás, o salto de bico fino era usado pelos homens e não pelas mulheres. Os chapéus com muitas plumas e também muitas joias, tudo era usado pelos homens. Detalhe curioso, os banhos não eram frequentes naquela época, então era muito comum eles usarem muito pó na roupa, muito perfume, muitas ervas, tudo isso para disfarçar o mau cheiro. Sim, a época renascentista é muito fedorenta. Nós achamos as roupas lindas, maravilhosas, mas nós não conseguiríamos viver naquela época, viu? Possuía muito glamour, mas também era muita gambiarra, viu? Não dá. E é impossível a gente falar da moda como poder sem citar ele, o rei Luís XIV, o rei Sol. No fim do Renascimento e início ao Barroco, ele levou tudo ao extremo. Ele usava salto altos vermelhos, sim, o rei Luís usava salto altos vermelhos, tirado até por Christian Louboutin muitos séculos depois. Muitas perucas, maquiagem, roupas feitas sob medida para ele. E além disso, ele criou um sistema tão complexo de vestimenta que ninguém na sua corte conseguia se vestir sozinho. Todos precisavam de uma ajuda para conseguir se vestir e se manter dentro do dress code ali do reino. Controlava os horários em que as pessoas poderiam trocar de roupa, qual cor de roupa usar e até como elas deveriam se ajoelhar diante dele. A moda para o rei Luís XIV virou uma arma de dominação política. Afinal, quanto mais tempo a nobreza gastava com roupas para tentar agradar ele, menos tempo eles tinham para predominar fazer alguma coisa contra ele. Um pouco inteligente, de certo modo. Foi nesse período que surgiu os modistas e os costureiros. A profissão designer de moda praticamente surgiu ali no Renascimento. E mais, nessa mesma época, Paris começou a se destacar como a cidade da moda. Nessa época não existia tendências como nos dias atuais, mas obviamente já existia o desejo de se vestir como a nobreza, e isso criava uma cadeia de influência.
Os ricos ditavam, os aspirantes copiavam e os artesãos adaptavam para a realidade deles. A moda, pela primeira vez, se tornava uma engrenagem. O Renascimento foi o palco onde a moda surgiu como espetáculo, entre pincéis, bordar, espartilhos e estratégia de poder, crescendo, crescendo, até se tornar uma necessidade cultural. Agora, você acha que o Renascimento foi exagerado? Espera só até você conhecer o Rococó. No próximo episódio, nós vamos conhecer os salões da Maria Antonieta, a rainha que transformou o vestido em provocação e que, ironicamente, usou a moda para subir de poder, mas também o que acabou sendo o mesmo motivo que ela caiu. Mas comenta aqui nos comentários o que você achou da era renascentista e você conseguiria viver numa época em que era tudo muito bonito, muito fedido, mas que até como você usava sua manga era controlado por lei? Comenta aqui.